Davi é aclamado rei de Judá. É a sua segunda unção. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Deus abençoe seu dia. Como de costume, que o Senhor tenha graça de ti e que você tenha graça de você mesmo. Que a sua alma seja lapidada, seu espírito e seu corpo sejam plenamente reservados para o Senhor. Bom, meus irmãos, nesse estudo maravilhoso dessa história de superação do rei Davi, nós aprendemos muito até agora. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais. Mas nessa unção de Davi, ele é aclamado rei de Judá. Você vai encontrar no livro de 2 Samuel 2, versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. Davi então é aclamado rei de Judá. Ó, irmãos, essa segunda unção de Davi foi uma confirmação de que era realmente a escolha de Deus. Davi passou por um vale difícil, mas quando Deus começou então a confirmar, a aprová-lo, e chegou o tempo de colocá-lo na posição que Deus queria ele, ninguém pode barrar, ninguém pode tomar o lugar que é teu. Você deve ficar tranquilo. Aquele que Deus levanta, homem nenhum pode tirá-lo ou derrubá-lo. E aquele que Deus tira, derruba, homem nenhum pode fazê-lo permanecer em pé. Pegamos o exemplo de Saul. De Saul foi tirado o reino dele, passado para Davi. Ó, irmãos, a segunda unção de Davi, ele assume o reinado apenas de Judá. Ele enfrenta muito a adversidade dos inimigos externos e do próprio povo de Israel. Não foi fácil chegar ali. Não foi fácil. Um caminho difícil. Anteriormente, Davi teve que se aliar até os seus inimigos. Ele teve que lutar pelos seus inimigos. Chega a uma posição difícil de nossas vidas, que você não vai entender. É meio assim estranho você ver Davi lutando pelos filisteus, guerreando por eles, marchando com eles. Tem coisas na nossa vida que você vai observar, não entendo porque isso está acontecendo. Eu não sei porque isso, porque aquilo. Mas vai um conselho para você. O Mombrana aconselhou o Billy Paul, dizendo: Billy, calma, Deus sabe mais. Amém? Diga em sua vida: Deus sabe mais. Quando tiver os problemas, a dificuldade, os escândalos, você diz: Deus sabe mais. Não queira ser um Joabe. Não queira ser alguém que vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Deixa Deus agir. Tome a história, a vida de Davi como exemplo para você. Davi se torna rei e ele enfrenta ainda muita dificuldade entre o povo de Israel. Porque em Israel já havia se levantado um novo rei. Com a morte do rei Saul, o seu filho Isbosete, ele reina no lugar de seu pai. Então, meu irmão, às vezes queremos receber tudo de Deus de uma só vez. Isso parece que é uma coisa que é o mal do ser humano. É o mal dos cristãos. Ora-se hoje e amanhã já quer receber a bênção. Pede-se hoje e amanhã já quer receber. Calma. Calma. Você lembra da história de Abraão? 25 anos para vir a promessa de Deus se materializar. Calma. Deixa Deus ser Deus. Pare de querer apressar a Deus. Não queira tentar o Senhor teu Deus ou mandá-lo. Nosso Deus não é um office boy que você pede, manda, exige. Não.
Deixa Deus ser Deus. E no tempo de Deus, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar seu casamento, Ele vai te dar um lar, uma casa, Ele vai te dar esse serviço que você quer, Ele vai te dar esse carro que você quer. Se é da vontade de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. O Davi aprendeu isso e ele nos transmite isso. Então, nós queremos receber de Deus tudo de uma vez só. Mas preste bem atenção. Primeiro, Deus age dentro de nós para depois agir o externo. Deus estava trabalhando no interior de Davi, moldando o teu rei, para depois trabalhar no exterior. O que Deus quer realmente de nós é o que Deus falou através da boca de Samuel para Saul. Saul, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer a nossa obediência. E se você não sabe o que fazer, permaneça quieto. Bom, meus irmãos, Davi aprendeu muito e nós vamos aprender muito com Davi, porque nessa fase da segunda unção, Davi ele aprendeu a ter empatia, ele aprendeu a ser justo, ele aprendeu a ter paciência, e uma das coisas que ele tinha era sentimento. Bom, ele teve empatia, ele teve sentimento por Abner, ele teve sentimento por Isbosete. Ora, Abner fez aliança com ele, Abner queria que ele fosse rei sobre Israel, e Joabe vai lá e o mata. Ele ficou triste, ele chorou, ele se lamentou, se vestiu de saco, lamentou. E Israel pôde entender que a morte de Abner não era a vontade dele. E quando aqueles dois chefes de soldados, Baaná e Recabe, capitão de tropas, foi e matou Isbosete, dormindo ainda, e depois vai e conta para Davi, Davi repudiou aquilo. Ele soube julgar como culpados. Eles não deveriam matar o rei daquela forma. Não é dever nosso. Deus sabe quando ele tem que tirar alguém de cena. Não é no seu querer, não é no meu querer. Quando Deus traz juízos sobre alguém, é da vontade dele. E você não deve ficar feliz. Davi podia ficar feliz com a morte de Isbosete. Poderia? Joabe matou Abner pelas costas, pela traição, e se tornou um chefe de exército, somente ele, por ciúmes, e ele ficou contente. Mas aquilo trouxe um mal sobre ele e sobre sua casa. Quem você vai querer ser na sua vida? Um Abner? Aliás, um Joabe? Ou um rei Davi que se compadece da morte de um inocente? Davi podia ter ficado feliz com a morte do rei Isbosete, ou anteriormente com a morte de Saul, mas ele ficou triste. Você fica contente quando o irmão está apesar de Deus, sobre julgamento? Quando acontecem coisas terríveis, você fica feliz? Não, irmão. Você tem que ter empatia, você tem que ter sofrimento, tem que ter sentir o sofrimento daquele irmão e dobrar o joelho por ele. Você vê o irmão caído, chora por ele. Não fica dando glória a Deus, não. Se lamenta. Ninguém quer ver um lar destruído, um casal destruído, um jovem destruído. Ninguém quer ver isso. Dobre o joelho. Seja um cristão genuíno. Ó, irmãos, Davi sabia julgar honestamente. Ele julgou corretamente Baaná e Recabe. Ele julgou Joabe corretamente. Ele fez o que era certo. Davi teve paciência. Ele esperou no Senhor o momento em que seria rei. Ele não teve pressa. Mostrando-se a nós, você não deve ter pressa. Tanto no ministério, tanto no trabalho, tanto na escolha de um lar, tanto para resolver um problema, tanto quando tiver uma discórdia, você acalma o coração, acalma a razão,
Busque a Deus. Davi orou insistentemente. Davi ia para a batalha e perguntava ao Senhor: devo eu ir? Senhor, devo eu ficar? Devo eu ir fugir? O que devo fazer, Senhor? E Deus respondia. Deus irá responder você. Bom, meus irmãos, para encerrar isso aqui, Davi tinha sentimento. Ele se lamentou sobre a morte de Abner, ele se lamentou sobre a morte de Saul, de Jonathan, ele se lamentou sobre a morte de Isbosete. Ele estava um rei pronto para assumir o reinado de todo Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar em Israel, e 40 anos reinou. Em Hebron e Judá ele reinou 7 anos, e em Jerusalém 33 anos. Eu espero que essa história de superação de Davi, na segunda unção que ele teve, com todos esses aprendizados, com todas essas coisas que ele aprendeu e nos transmitiu através de sofrimento, de paciência, de temperança que ele teve, de esperar no Senhor, possa trazer a você um resultado magnífico em sua vida, que você possa ser lapidado por Deus e ser aprovado, não reprovado. Deus abençoe você e que nós possamos encontrar no próximo vídeo, na próxima aula, que é a terceira unção de Davi. Eu sou o pastor Crédito Caetano.